Olá, sejam muito bem-vindos e bem-vindas à nossa quarta e última aula dessa temporada, que é a nossa terceira temporada do Rodando Brasil Online. Esse projeto é uma realização da Vertex, em parceria com o Unidos pela Vida, que é o Instituto Brasileiro de Atenção à Fibrose Cística. Eu sou a Verônica, sou fundadora e diretora executiva aqui do Unidos pela Vida, e hoje eu vou conduzir, estou aqui com vocês de novo, nessa mediação da última videoaula, que esse nosso grupo de aulas desse ano, essa edição desse ano, falou sobre saúde mental e qualidade de vida por meio da informação e da rede de apoio. Semana passada eu estava ruim, a fibrose cística, como todo mundo sabe, é uma grande montanha-russa, e por questões de saúde, então eu estava ausente, não pude apresentar a videoaula conversando sobre a rede de apoio, mas a gente teve aí a participação do Gabriel, que é nosso coordenador de projetos aqui do Unidos pela Vida, que tocou com muita maestria a conversa entre a Catiane e o Gabriel Medeiros, lá do Maranhão. Agradeço muito a participação dos três na semana passada e hoje eu estou aqui firme e forte para conversar com vocês nessa nossa última aula de 2022. Além dessa, é sempre importante lembrar para vocês que a gente conversou na aula anterior, a semana passada, sobre educação e saúde. Na nossa primeira aula, a gente falou sobre saúde mental na fibrose cística, e todas essas aulas estão disponíveis, essas três primeiras aulas, e também as de 2020, as de 2021, estão disponíveis no canal do YouTube do Instituto Unidos pela Vida, e você pode acessar tanto aqui pela plataforma, clicando em links, nesse botãozinho aqui em cima, ou também acessando depois o site do Unidos pela Vida, o YouTube do Unidos pela Vida, para vocês poderem assistir. Em 2020, a gente falou 12 semanas sobre fisioterapia. Ano passado, a gente falou sobre nutrição, atividade física, terapia medicamentosa. E para fechar nossos 5 pilares de tratamento, a gente está falando sobre saúde mental neste ano. Então, vamos para a aula de hoje? Hoje a gente vai falar sobre dicas práticas de como melhorar o autocuidado e a saúde mental. E para bater esse papo com a gente, então, agora eu vou apresentar as nossas convidadas super especiais, começando pela Simone, que esteve com a gente lá na primeira semana. A Simone, que é psicóloga, formada pela Universidade Federal de Santa Catarina. Ela é mestre em saúde mental e atenção psicossocial, especialista em psicologia hospitalar e psicopedagogia, e trabalha hoje no Hospital Infantil Joana de Guzmão, em Florianópolis, onde ela passou também a integrar a equipe multiprofissional do Centro de Fibrose em 2015. Seja bem-vinda, Simone, boa noite. Boa noite, Verônica, obrigada. Muito prazer estar aqui com vocês mais uma vez. Que bom, a gente que agradece, uma delícia ter você aqui para encerrar, depois de ter iniciado essa nossa jornada aí desse ano. Agora vamos fechar com chave de ouro juntas de volta. Bom, além da Simone, a gente também tem a presença de uma pessoa que eu admiro e tenho muito carinho, que é a Elizabeth Bax. Ela que é socióloga, pós-graduada em educação, professora, fundadora da Associação de Apoio a Portadores de Mucoviscidose do Rio Grande do Sul, a MUCOS, e também a mãe de um menino lindo com fibrose cística. Bem-vinda, Beth, querida. Obrigada pelo convite, Verônica, Instituto Unidos pela Vida. É muita alegria estar aqui com vocês hoje. Obrigada, meu bem. Que bom estar com você aqui também. Acho que vai ser um bate-papo super legal. E para a gente começar, então, como toda noite a gente tem feito, a gente está iniciando assistindo um depoimento, um vídeo inspirador. E hoje a gente vai ouvir um pouquinho da história da Maríndia Sequete-Lan. A Mari tem fibrose cística, é transplantada pulmonar, ela é médica veterinária, e a Mari faz um trabalho lindíssimo de divulgação sobre a doação de órgãos no Brasil. Vamos assistir? Pode rodar. Olá, meu nome é Maríndia, eu tenho 31 anos e atualmente eu moro em Porto Alegre, aqui no Rio Grande do Sul. A minha doença de base que me levou à fila de transplante é a fibrose cística, a qual eu fui diagnosticada só com 14 anos de idade, né? E eu entrei na fila de transplante em 2020, fiquei na fila por 11 meses e fui chamada para o transplante no dia 27 de setembro de 2021. Às 2h53 da manhã eu recebi a ligação tão esperada da minha médica, da equipe da Santa Casa de Porto Alegre. E hoje eu estou muito bem, estou muito feliz. Hoje, já com 7 meses de transplante, eu consigo sorrir sem engasgar com a minha tosse,
consigo caminhar boas distâncias, já estou me arriscando também nas corridas pequenas, faço academia, faço atividade física em casa. Estou muito feliz, muito realizada e nunca imaginei que eu pudesse sentir a respiração ou respirar dessa forma. Eu sempre respirei de outra forma, né? A doença que eu tinha é desde quando a gente nasce, então eu não conhecia outra forma de respirar que não fosse aquela. Então eu tô renascendo mais uma vez, né? A doação de órgãos significa para mim um renascimento, porque é a oportunidade de viver intensamente e viver de verdade, saber o que é respirar. E a minha vida foi salva graças à doação de órgãos. Eu sou muito grata à família doadora, que no momento de dor, de dificuldade, né, lembrou do desejo da filha deles de que pudesse salvar a vida de alguém que eles nem conhecem, né, que sou eu. E eu gostaria muito de poder dizer para eles que deu certo, que eu tô bem, que eu vou cuidar, eu estou cuidando com toda a honra desse pulmão. E eu só tenho a agradecer a família doadora, a minha doadora, e eu oro por ela e pela família dela todos os dias da minha vida. Quando eu acordo, eu puxo ar e vejo quanto ar pode caber dentro de mim, coisa que eu não imaginava. Não tem como não se emocionar ouvindo esse depoimento da Mari, não tem como não se emocionar pensando, né, em tudo que ela passou, que ela viveu. Eu tive o prazer de já poder conversar com ela, já trocamos algumas figurinhas. Mari é uma menina iluminada. Um beijo bem especial para você, Mari. E tudo isso que ela falou traz muito de tudo que a gente conversou aí nessas 4 semanas, né? A Mari tem um entendimento, um enfrentamento muito positivo acerca do que ela tem. Toda essa questão de otimismo, de resiliência, certamente contribuiu muito para o prognóstico dela, para o enfrentamento dela, para a melhora do quadro dela. É óbvio que a gente aqui jamais consegue mensurar o quanto de sofrimento ela passou, e é inegável a gente falar que existe muito sofrimento envolvido, seja de dor física, de angústia, né, de dor emocional, é óbvio, em toda a situação, inclusive da família doadora, mas o quanto o conhecimento acerca da importância da doação de órgãos, o quanto do conhecimento da Mari sobre a importância de se manter firme, de se manter com autocuidado, com adesão ao tratamento, também contribuiu para essa história ter um outro desfecho, e hoje ela está aí cheia de fôlego, respirando fundo, e nos emocionando mais uma vez. Então, um beijo, Mari, um beijo para a família doadora, e óbvio que a gente aproveita o gancho aqui também para falar que basta você informar a sua família sobre o seu desejo de doar órgãos, faça isso, deixa a vida continuar, e é agora em vida que a gente tem que deixar esse recado para toda a nossa família, e certamente aquela mensagem de sempre, né, que 1 salva 8. E Beth sempre tem muitas mensagens positivas para falar disso, porque ela está lá no berço do transplante de órgãos, né, em Porto Alegre, junto com o Dr. José Camargo, que já participou também de evento do Unidos pela Vida e que é um grande incentivador e o nosso motivo de orgulho aí no Brasil ter o Dr. José Camargo fazendo transplantes de órgãos aí no país. Bom, então para começar o nosso papo de hoje, continuar, né, essa conversa gostosa que já está começando, queria chamar a Simone, então, para a gente bater um papo inicial. Simone, você que esteve com a gente aí já na nossa primeira aula, está aqui com a gente de novo. Lá no nosso primeiro dia a gente falou sobre o que era saúde mental, você super contextualizou para nós. Quem não assistiu, corre lá depois dessa aula para assistir. E você explicou de uma forma geral, assim, né? Trouxe algumas ferramentas, enfim. E na nossa aula de hoje, nesse bate-papo de hoje, a gente quer entender um pouquinho mais, de forma mais prática, como é que a gente pode melhorar esse autocuidado, Simone. Então, pegando tudo isso que a gente aprendeu, queria que você, então, começasse a falar para a gente como é que a gente pode pensar nessa melhora do autocuidado. Boa noite. Então, eu pensei em compartilhar assim, alguns slides assim, para mostrar algumas figuras também e contextualizar aquilo que a gente até começou a falar já na primeira aula, né? Que o que é a saúde mental, algumas dicas práticas, também já começamos a falar de como melhorar esse autocuidado e a saúde mental. Aqui estão meus conflitos de interesse.
E para começar, eu fiz uma nuvem de palavras, só colocando assim os principais pontos que a gente viu para a gente dar sequência a essa aula de hoje, né? Então, assim, o que é a saúde mental, né? A gente viu que a saúde mental é um estado de bem-estar, mas que ele não é constante o tempo inteiro, ele oscila, né, com as questões que a gente vive na vida, com o nosso mundo, com aquilo que a gente se depara, né, nas nossas relações. Então, é normal, vamos dizer assim, é esperado, né, que a gente tenha tantos sentimentos negativos e positivos, e isso tudo tem a ver com a saúde mental. Ela não acontece num vazio, mas dentro de um contexto social, em condições dignas de vida, e não, ela também acontece com uma rede de apoio, né? A gente não pode falar em saúde mental sem levar em conta que a gente precisa de uma rede de suporte, uma rede socioafetiva, né? Que são aquelas pessoas que estão com a gente viu da questão de importância, né? De compartilhar os sentimentos, pelo menos com algumas pessoas significativas, né? Nunca esquecer dos sonhos e do propósito, e sempre investir em saúde mental, ela não acontece do nada, né? Há um investimento, aí a gente falou até da maleta de ferramentas. No que se refere à fibrose cística, a relação de fibrose cística e saúde mental, né? Não só na primeira aula, mas ao longo das aulas seguintes, né? Vimos também que essa relação é muito importante, né? Que quem tem, né, fibrose cística, as pessoas que convivem com as pessoas com esse diagnóstico, né, tem uma vulnerabilidade, né, que acontece em função de toda a sobrecarga do tratamento, e por isso ainda mais a importância, então, de investir na saúde mental, investir em autocuidado, né? E aí vimos também na fibrose cística que a saúde mental está relacionada com você também ter informações de qualidade, buscar informações, se autoconhecer, também investir nessa rede de apoio social, apoio afetivo, tudo isso é que vai permitir uma melhor adesão ao tratamento, uma melhor qualidade de vida, né? E a questão da resiliência, que é essa atitude de você conseguir enfrentar as situações adversas, né? Se adaptando de uma maneira positiva, também todo esse conjunto vai levando a que a gente consiga viver com o diagnóstico de uma doença crônica e mantendo a nossa saúde mental, ou buscando manter, investindo, né, numa escolha. Eu só passando rapidamente aquilo só que a gente comentou, né, na primeira aula, que foi a importância da gente construir a nossa maletinha de ferramentas de autocuidado, né, para conectar sempre reconectar e conectar com a fé, o otimismo, a esperança, que são nossos amortecedores diante dos eventos estressantes. Vimos também a questão do meu sol, que, fazendo uma metáfora com o sol, que é aquele astro que nos energiza e nos dá força, nos dá vida, de identificar pessoas e coisas que têm essa função na nossa vida. Também propomos uma atividade de autoconhecimento, que começa de você, em algum momento da semana, parar, entrar em contato com o que te aconteceu, com os acontecimentos, pensamentos e sentimentos que estiveram presentes com você essa semana e que te ajudaram nessa tua jornada. E também ver quais os acontecimentos, pensamentos e sentimentos que te desmotivaram, que te afastaram do teu autocuidado, e fazer um balanço disso tudo. Isso pode ser um primeiro termômetro, vamos dizer assim, para você se perceber, se auto-perceber e verificar o que eu preciso fazer, então, para melhorar, né? Preciso de buscar que recursos, que tipo de ajuda. Para a aula de hoje, eu pensei em trazer algumas contribuições. A primeira eu estou trazendo uma contribuição de um estudo que acabou de sair, agora em abril de 2022, que foi uma pesquisa durante 20 anos com mais de 100 pessoas com fibrose cística, que eles tentaram fazer a relação, o modo dela enfrentar o dia a dia com a longevidade na fibrose cística. E esse estudo, né, forneceu evidências significativas de que o modo de enfrentamento otimista, que é o que a gente vai falar logo em seguida, ele é utilizado como uma medida, pode ser, né, utilizado como uma medida prognóstica até da longevidade na fibrose cística, juntamente com as outras variáveis clínicas e demográficas, né, como é que estão os meus outros parâmetros de saúde. Mas o que esse estudo mostrou foi que os processos e comportamentos psicológicos, eles têm um impacto poderoso na saúde física
em última análise, até na sobrevivência, na longevidade. Isso é um dado que já sabíamos, assim, pela observação empírica, mas agora tem pesquisas mostrando isso e constatando isso, né? E a boa notícia é que é possível aumentar esse otimismo através de intervenções psicológicas, através de a gente aprender a como, então, desenvolver esse modo, né? Então, assim, quais atitudes estão presentes nesse modo de enfrentamento otimista, né? Em síntese, é uma atitude proativa para proteger a saúde. Então, eles perceberam que as pessoas que têm esse modo de enfrentar as adversidades, elas conseguem olhar alguma dificuldade nas diferentes perspectivas, sempre ver assim, o que está acontecendo, poderia ser pior ou poderia ser melhor, enfim, mas conseguem ver o que pode se fazer com a situação que está vivendo no momento. Conseguem reavaliar a situação para encontrar algo de positivo nessa situação vivida, aceitam o diagnóstico e lidam com a realidade, buscando sempre algo construtivo nisso que estão vivendo, têm confiança no tratamento e nas orientações da equipe de saúde, o que é bem importante, e em função disso elas também constroem mais redes sociais de apoio e conseguem desenvolver a resiliência. Então, basicamente, essas são as atitudes envolvidas nesse modo de enfrentamento. E eles também observaram nesse estudo que as pessoas que conseguem agir dessa maneira, eles tinham indicativos de menores níveis de cortisol no organismo, que é um hormônio que está envolvido em vários processos do nosso corpo e tem a ver também com um nível de estresse, né? E viram também que essas pessoas tinham, então, a melhor aderência e qualidade de vida. Então, assim, para desenvolver esse modo de enfrentamento otimista, a resiliência também é um conceito-chave, né? A resiliência é de eu conseguir absorver, lidar com as adversidades, lidar com o inesperado, lidar com dificuldades, com os estressores da vida, de uma forma mais adaptativa, né? Então, o que seria, como que a gente pode construir, né, essa resiliência? Então, o primeiro ponto é pensar, aceitar, né, que a mudança, desculpa, me perdi aqui, a mudança e a imprevisibilidade, elas fazem parte da vida, né? E aí que é importante a gente sempre pensar, né, o que está sob o meu controle e o que não está. E eu focar naquilo que eu tenho controle. Né? Muitas vezes, por mais que eu faça o meu tratamento, tenha boa adesão, às vezes pode acontecer uma exacerbação, mas o que dependia de mim, eu fiz. Isso dá uma certa tranquilidade também, né? Assim, mas então sempre é importante você tentar pensar o que você pode fazer diante das situações. E também lembrar, né, de outras situações difíceis que você já passou, como é que você superou, que tipo de recursos você utilizou, para que você se baseie nessas experiências passadas e construa uma confiança na sua capacidade de lidar com as adversidades e sempre mantendo aquela esperança, né, no futuro e nas questões aí relacionadas a perspectivas mais positivas, né? E isso também vai acontecer se você sempre buscar ajuda e suporte, né? Já vimos que sem apoio, né, da rede socioafetiva, das pessoas que te amam, sem apoio da rede social, a gente não consegue nada. Então, para construir a resiliência, ela também não acontece num vazio, ela acontece num contexto social, onde tem fatores de risco, fatores de proteção, e para isso, para lidar com as adversidades, precisamos não estar sozinhos, precisamos de apoio, de nos unirmos aos iguais, de nos unirmos às pessoas que estão enfrentando coisas semelhantes. E sempre assim, aprendendo estratégias de manejo de estresse, que isso é um aprendizado, né? Uma das técnicas que hoje se tem falado muito é o mindfulness, talvez muitos de vocês já ouviram falar, é uma prática de você, através da respiração, ficar consciente no seu momento presente, né? Se conectar com você, consigo mesmo nesse momento, que foi algo até que a gente já falou na primeira aula, da importância disso, de você conectar com seus sentimentos, emoções, né? Através de técnicas de respiração e relaxamento, que o primeiro passo para você cuidar da saúde mental é o autoconhecimento, né? E aí você vai vendo como você está e vendo que estratégias você vai buscar, né?
e também desenvolver outras estratégias de autocuidado, que é aquilo que também já falamos, que é muito pessoal, você tem que ver o que funciona para você em termos de que lhe dá prazer, coisas que lhe dão prazer, que te fortalecem. E isso implica investimento de tempo e escolhas nessa direção. Né? Focar nos aspectos positivos, né? O que eu posso ser grato, mesmo diante das dificuldades. Focar nas pequenas conquistas do dia a dia, mas não esquecer daqueles sonhos grandes. E outro ponto que ajuda bastante a construir resiliência são as crenças espirituais e religiosas, que ofertam conforto, esperança, né? Aqui eu só estou trazendo alguns materiais de apoio para a gente buscar, então, construir essa resiliência, buscar construir essa atitude mais otimista. Então, são alguns, né, tem alguns recursos, eu estou trazendo aqui 2 cartilhas desse cfsource.com.br, né, que são cartilhas sobre orientações psicológicas para pais e cuidadores, né, uma mais para o momento quando se descobre esse diagnóstico, a primeira infância, outra mais direcionada aos adolescentes. Também tem aqui um peixinho, né, que eu acho que vocês alguns já conhecem, que ele dá um ritmo para você respirar, para acalmar. Isso pode ser usado com crianças, com adultos também. Tem as cartilhas do Unidos pela Vida, não botei todas ali porque não coube, mas sempre é um material com uma informação de qualidade e otimista também, é muito importante esses recursos. Tem um outro site aqui, o Everyday CF, que tem vários recursos também, inclusive tem lá uma proposta, só que está em inglês, mas é uma proposta de um exercício de mindfulness, que é os 5 sentidos, né? De você, em cada minuto, se conectar com algum então, o sentido do olhar, da escuta, do tato, do gosto, enfim, e é uma maneira de você parar e se conectar com aquele momento, né, mais detalhes podem ser vistos nesse site aí. Tem também um site do Einstein, que eu vi que tem um material interessante de como cuidar da saúde mental. E aqui embaixo tem esse Brincando de Mindfulness, são 50 exercícios em cartinhas, que você tira para praticar a atenção plena com crianças, mas tem exercícios para adultos também, que são exercícios fáceis de fazer em 2, 3 minutos, né? Toda noite você pode fazer, ou em algum outro momento do dia. E outro aqui que fala da mágica da respiração também, para a gente lidar com as emoções, que são livrinhos interessantes. Só para concluir, a gente já falou disso da outra vez, mas sempre é bom ficar visualizado, né? Onde buscar ajuda em saúde mental, né, que eu vejo que os psicólogos dos Centros de Referência em Fibrose Cística podem ofertar uma primeira escuta, as primeiras orientações, né? Eu vejo que a doutora Mariane, né, falou em educação em saúde mental, eu acho que isso é fundamental, fazer uma psicoeducação com as pessoas, né? Então eu vejo que os psicólogos nos Centros de Referência podem fazer isso, essas psicoeducações, essa primeira escuta, dependendo da complexidade do caso, fazer os encaminhamentos. Aí temos também no Sistema Único de Saúde, centros de saúde, centro de atenção psicossocial, para que nem a criança e adolescente, o papel do conselho tutelar, também ele pode garantir os direitos dessa criança e adolescente à sua saúde. As universidades, né, têm uns serviços ambulatoriais de psicologia, medicina, que ofertam atendimentos gratuitos, as clínicas escolas de formação em psicologia, às vezes atendimentos a custo social, ONGs, e eu sempre falo do CVV para quem tiver uma situação mais complicada, mais difícil, que sempre é um local de 24 horas, que sempre vai ter alguém para lhe escutar. A princípio seria só assim, meu disparador, depois a gente vai indo conversando aí ao longo do debate. Muito obrigada. Obrigada a você, Simone, foi perfeita a tua introdução, super completa, fiz várias anotações aqui, acho que, assim, mais uma vez você abrilhantou aí a nossa conversa, trouxe colocou bastante lenha aí na nossa fogueirinha para aquecer esse coração. Fiz várias anotações depois para a gente conversar, mas antes de passar para a Beth, queria reforçar uma parte final aí que você falou, principalmente com relação a esse slide que você deixou sobre locais onde buscar ajuda. Nós vamos deixar o material sobre isso, depois até com a tua ajuda desse material que você preparou, mas vamos deixar preparado no site do Unidos pela Vida um material sobre aonde encontrar ajuda,
pensando, né, em saúde mental, como você trouxe, mas acho que o mais importante, o que a gente espera mesmo depois dessas 4 semanas, é que cada um que nos assistiu ou que vai nos assistir depois, é que perceba e se conheça o bastante para perceber quando as coisas não vão bem. E a partir do momento em que as coisas não vão bem, que busque ajuda. Ou que se não conseguir, seja até por força emocional de não conseguir buscar essa ajuda, que consiga conversar com alguém e falar, eu preciso de ajuda. Seja por um desses meios que você citou, seja por meio de um familiar, de um amigo, de alguém da escola ou do trabalho. E que abra o coração para querer ser ajudado, que eu acho que isso que é o mais importante, né, Simone? Eu acho que essa vontade de querer a identificação primeiro do problema, o primeiro passo, que às vezes é inclusive o mais difícil de pedir ajuda, de assumir que se existe um problema, e aí sim abrir o coração para de fato querer ser ajudado. Eu acho que são 3 movimentos bem importantes, né? A identificação, a busca e o querer, que realmente vão contribuir muito. E mais do que isso, a gente sabe que até um tempo atrás era um pouco mais inacessível a questão do acompanhamento terapêutico dentro de um consultório. Hoje a gente sabe que isso não existe mais tanto. Então, assim, quem quer ser atendido, quem precisa de ajuda de um psicólogo, pode acessar isso a preços sociais, às vezes até gratuito, em projetos sociais, pelo próprio CAPES, como você falou, pelas clínicas escolas. Todas as universidades de psicologia têm clínica escola, todas as universidades de pós-graduação em psicologia têm clínica escola, que você paga às vezes 5, 10 reais. Então, assim, precisa de ajuda, tem aonde buscar ajuda. E aí eu estou aproveitando o teu gancho para falar no macro, né? A gente tem várias pessoas nos assistindo aqui que não têm fibrose cística, e a gente reforçou muito sobre o cuidar de quem cuida, o familiar, o colega, o cuidador, enfim. Então, reforça esse teu recado final aí, da identificação do problema, do querer ser ajudado, do buscar ajuda, e de que existe sim ajuda hoje acessível financeiramente para todo mundo. Não sei se quer complementar alguma coisa, antes de eu passar para a Beth. Eu acho que é bem importante, você fez uma síntese bem importante, e é isso mesmo, né? Pensar também que cuidar da saúde mental é cuidar de mim e cuidar do outro que eu amo também, né? Porque a gente não está isolado, né? Então, essa mensagem é para o paciente, para quem cuida de paciente, para quem tem uma ligação afetiva com os pacientes. Perfeito. Muito obrigada, querida. Já voltamos a bater mais um papo. Queria chamar, então, agora a Beth. Oi, Beth. Oi, muito obrigada pelo convite novamente. Escutando a Simone e percebendo que, na verdade, quando se trata de doença crônica, quando se trata aqui especificamente da fibrose cística, a gente tem que, sim, perceber essa família como um todo, né? Na verdade, é a família inteira que está mudando hábitos, a rotina do dia a dia. E quando eu fui convidada para falar hoje da minha experiência enquanto associação, a Vero, na verdade, fez com que, de fato, eu pudesse parar e refletir essa experiência enquanto associação. Quando me perguntavam quantos anos de história de fibrose cística, Beth, nossa, aí eu comecei a buscar, resgatar algumas fotos mais antigas do começo de tudo, e eu percebi que eu sempre digo, uns 20 e poucos anos, são 23 anos praticamente quase, e eu não tinha percebido, porque esse tempo ele acabou passando muito rápido, e realmente, de fato, eu trago aqui um pouco da experiência de convívio com a fibrose cística e o que eu estou fazendo aqui ainda, né? E o que se passou nesses 23 anos de convívio com a família, com vários pacientes, de um encontro aí, de uma associação que iniciou com 6 famílias, 6 pacientes, né? Hoje nós temos 220 pessoas cadastradas. E, na verdade, é uma história de vida que nós construímos juntos enquanto associação, enquanto esse grupo que se uniu. Na verdade, a minha história, ela inicia
em 1999, acho que o Matheus tinha uns 6 anos, mais ou menos 5, 6 anos, e uma doença leve até então, mas com alguns sintomas aí que precisaram ser investigados, e enfim, caímos no diagnóstico da fibrose cística. A gente tem que pensar que há 23 anos atrás o diagnóstico ele era mais complicado, o prognóstico era também mais assustador. Tínhamos aí algumas plataformas, não tinha o Google ainda, então navegávamos, e eu, enquanto mãe, é muito estranho falar isso, mas consegui entrar em alguns sites em inglês, francês, na época, de umas plataformas diferenciadas de pesquisa na internet, para saber como era o prognóstico, o diagnóstico, o tratamento, o prognóstico em outros países, porque realmente, de fato, a literatura em português que a gente tinha, ela era avassaladora na época. Então, muitas coisas foram se modificando nesse tempo, mas, num primeiro momento, nada se sabia, eu, enquanto mãe apenas. E foram muitas leituras com o dicionário, muitas vezes ao lado, e para que houvesse maior conhecimento de tudo o que estava acontecendo. Então, nesse período, então, de crescimento, a nível de conhecimento, se buscou estratégias, né, para se enfrentar o problema. Talvez eu poderia ter ido para minha casa chorar, eu até chorei, né, negar, até neguei, e está aqui a Simone depois, né, para a gente falar um pouquinho sobre isso, mas de um limão a gente tem que tentar fazer uma limonada, como a Vero gosta de dizer isso também. Na verdade, eu busquei maior conhecimento e conhecer as pessoas em minha região que tivesse o mesmo diagnóstico, e como também as pessoas do ambulatório que nós já conhecíamos a partir de então nas consultas. Bom, o que fazer para modificar? Eu sempre pensava no Brasil tinha tão pouco e o prognóstico não era bom exatamente pela falta de tratamento. Se tinha aí um centro de referência, mas não se tinha acesso ao que os estudos nos mostravam que existia no exterior. Então, o ideal talvez seria, e vendo que em alguns estados do Brasil já estava mais adiantado esse processo de tratamento, o que nós buscamos? Nós buscamos, primeiramente, então, juntar esse grupo de uma forma legal para que pudéssemos ter mais força, né? E aí surgiu, então, a APM Sinos, que envolvia só o Vale dos Sinos, aqui na Grande Porto Alegre, e a partir disso nós começamos a batalhar para que nós pudéssemos adquirir o tratamento, os medicamentos, maior acesso possível aos medicamentos. Então, aí, inclusive nas imagens que a Vero está passando, os nossos primeiros movimentos em busca de tratamento, e não só isso, de reconhecimento da fibrose cística enquanto doença, enquanto uma doença crônica que necessitava, sim, de cuidados também e atenção à fibrose cística nos vários municípios e estados, pois pela falta de conhecimento, automaticamente o diagnóstico era muito tardio, né, que era um dos pontos na qual nós enfrentávamos muito, pacientes que já vinham muito graves para nós por conta do diagnóstico mais tardio, né. Então, foi se criando essas estratégias que talvez ela esteja aí nesse poder de enfrentamento que unidos, onde as forças se compartilham, dores, abraços, só os pais, pacientes não, tá? Na época até era. Mas, aos poucos, quando eu fui olhando essas imagens e voltando no tempo, eu pude perceber que muitas coisas foram feitas e que o tempo passou, esses 23 anos, e que, na verdade, houve, sim, aí esse enfrentamento e essa busca de empoderamento desse grupo pequeno que se movimentava. E, ao mesmo tempo, nesse olhar
de tanta luta, aí a gente tem imagens de conhecedores depois de todos os serviços que nós teríamos que ter, esse poder de conhecimento, né, para que pudéssemos argumentar junto à Secretaria da Saúde, argumentar junto às equipes médicas, argumentar com o poder público, né, isso, aos poucos, mostrou que, através do conhecimento e através de todas essas experiências e vivências que a gente ia tendo ao longo do tempo, e os obstáculos iam chegando, e nós, de degrau em degrau, a gente ia alcançando esse poder de poder auxiliar os outros. Descobrindo, então, que, na verdade, quando foi proposto essa minha fala, navegadores de pacientes, eu fiquei pensando, num primeiro momento não entendi muito bem, e que a própria Unidos nos trouxe, e olhando no material que me foi proposto, eu percebi que nós somos navegadores de pacientes, somos protagonistas, na verdade, do compartilhamento da mesma história, somos sensíveis à história do outro. No entanto, possuímos, a partir dessa união, uma estratégia de luta, uma estratégia de conquistas, uma estratégia de apoio. Na conquista, então, né, de novos horizontes, novos caminhos, e alimentando, assim, então, objetivos e sonhos dos pacientes. E o que nós percebemos nessa experiência é que, quando as pessoas adentram, e que o primeiro acolhimento, ele é extremamente importante, para nós, os pacientes, eles surgem através do teste do pezinho, do screening neonatal, a triagem, né, onde, aqui tem até a imagem que a Vero deixou ali, a nossa reunião ali com o Centro de Triagem Neonatal, a doutora Simone ali. Então, a gente percebeu que tínhamos que conhecer esses caminhos para auxiliar esses pacientes. E quando o paciente chega para nós, muitas vezes, vem a sensação de negação, de desestabilidade, e isso vai durar um período, né, de quando ele conseguir ter maior conhecimento e maior controle, que vem com o que nós chamamos de empoderamento. No entanto, a gente tem que pensar também que isso não é uma estratégia, ou não é uma fórmula pronta, porque, na verdade, esse mesmo paciente, essa mesma família, ela vai precisar, muitas vezes, de apoio a cada novo enfrentamento que a doença nos mostra. Ou seja, eu me empodero em um momento porque eu estou ciente do que está acontecendo, eu estou ciente do meu tratamento, mas muitas vezes a fibrose cística dá alguns sinaizinhos aí, e que faz com que, novamente, é como se esse início lá no diagnóstico ele voltasse a acontecer, e eu já largo isso para a doutora Simone aí, né? Então, esse novo começo talvez tenha que acontecer várias vezes, porque são experiências que nós vamos adquirindo, e automaticamente a gente tem que se permitir também, a gente está falando aqui de saúde mental, cairmos em vez em quando, sim. Isso não significa que, quando a gente tem as rédeas e o controle, a gente vai ter o controle para sempre, né? Então, a cada novo medicamento que surge, para nós, enquanto associação, é um novo começo de luta. Para o paciente, a cada novo sintoma, talvez, seja um novo começo de luta. E aí vem novamente tudo lá do começo, negação, necessidade de acolhimento. E aí, nós, enquanto navegadores, né, de pacientes, a gente busca, então, encurtar alguns caminhos, tirar alguns obstáculos, diminuir, então, esses anseios. E, automaticamente, a gente não pode esquecer que nós somos aprendizes, né? Aprendizes da doença sempre. As coisas se atualizam, a gente não pode parar, e, novamente, nós temos que ter esse apoio, esse olhar de acolhimento, e de que nós estamos juntos nessa luta.
Então, nesses 23 anos, muitas coisas foram feitas exatamente por esses vários encorajamentos e esses choros, muitas vezes, de derrotas, que na verdade eram momentâneas, porque no outro dia nós nos encorajávamos de novo, enquanto equipe, enquanto grupo muito pequeno que aí então nós tínhamos, né? E foram muitas vitórias também, aquisição dos medicamentos no Rio Grande do Sul, dos essenciais, através de ordem judicial, luta cotidiana ainda, conhecimento das equipes médicas, diagnóstico, encaminhamento do paciente dentro do sistema único para os centros de referência, que é muito importante. O paciente nos chega muitas vezes pelo pediatra local ou pelo centro de triagem. Então, geralmente hoje o centro de triagem do Rio Grande do Sul, ele já encaminha para os centros de referência. Mas muitas vezes o paciente chega para nós através de um pediatra e ele precisa de todo o acesso aos serviços, e a gente faz esse acesso acontecer através da central de regulação, através da central de marcação de consultas, né, marcação, e o encaminhamento, então, para os centros de referência. Conversamos muito com as equipes. Nós temos aí, já para quase acontecer, o 15º momento da fibrose cística, são encontros entre pais e médicos, porque muitas vezes na consulta o familiar não tem tempo e ele não vai lembrar muitas vezes, ou no início até por constrangimento, porque como ele não domina ainda as coisas, então muitas vezes a consulta se torna muito pequena, ele não vai perguntar. Então, esses momentos da fibrose cística, esses encontros, oficinas, enfim, é exatamente para colocar o familiar frente à equipe, onde as equipes sentam-se na frente dos familiares para, então, juntos, em 1, 2 dias de discussão da doença, conduzirmos, então, maior conhecimento, exatamente para que haja, né, esse empoderamento. Então, assim, o que a gente luta muito na associação, e eu acho que vem aí para o bate-papo com a Simone, com a Vero, é a questão da adesão ao tratamento, né? Que é uma das questões que a gente continua sempre nessa luta. E talvez isso aconteça, ou como a gente percebe a difícil adesão ao tratamento, é que quando sobram muitos medicamentos, porque a gente meio que é uma empresa, assim, sensível, né? A gente presta atenção em tudo que acontece, somos vigilantes nesse momento para o bem-estar do paciente e também da família. Então, muitas vezes, quando sobra medicamentos, a farmácia liga dizendo que paciente X não está pegando tudo, né? Claro, existem N razões para que isso aconteça, né? Então, são várias frentes de luta aí, mas a adesão ao tratamento, ela é, sim, um motivador para a associação continuar batendo nessa tecla e sempre incentivando essas famílias. Hoje o nosso grupo ele tem 224 pacientes, famílias, o grupo do WhatsApp está bem grande também, todos uns acolhem os outros, para que houvesse, que é uma das grandes dificuldades, o engajamento ou empoderamento, eu gosto dessa palavra, por isso que eu estou dizendo várias vezes, eu acho ela muito poderosa e ela é. A gente tenta engajar aí os pacientes em alguns departamentos da nossa associação, né? Embora ainda muito tímido isso, mas aí se cria um grupo de apoio ao paciente, se cria um grupo de eventos, se cria, né, alguns grupos de discussão para que exatamente faça com que esse paciente, essa família, ela possa estar ali envolvida. E o que a gente percebe no nosso grupo é que, aos poucos, os pais vão participando, eles chegam com bastante necessidade de orientação, e muitas vezes nesse grupo eu não opino das famílias ali. Eu estou assistindo, olhando, e é muito bacana quando tu percebe que o paciente, paciente já, crescido muitas vezes, né, ali, ele assume esse poder de orientação e de trazer as famílias, as mães, né, informações bem precisas, eles debatem vários assuntos nesse grupo, e ali, então, a gente fica controlando, fica observando, e vai se formando, sim, um grupo onde, na verdade,
os laços, eles são feitos, sim, pela união de todos. E eu acho que terminou meu tempo aí já desse início, mas o importante é se saber que a associação, as associações, enfim, elas são compostas aí, ou elas compõem uma rede de apoio, e que é extremamente importante quando a gente fala em saúde mental dos cuidadores, saúde mental da família, do paciente, porque muita ansiedade que os pais sentem no início, eles transmitem isso para o paciente, né? E aí cria-se aí uma aflição coletiva da família, uma ansiedade coletiva que tem como ser compartilhada e dividida com todos quando nós estamos engajados. É que todos estão querendo ajudar uns aos outros aí, porque estamos no mesmo bar. Sim. Beth, é sempre uma emoção te ouvir, pensar em toda essa jornada gigantesca que você já passou e segue trilhando, na quantidade imensurável de pessoas que você, através da Mucors e de todo o time, né, de todo mundo que já passou pela associação e que ainda segue lá, quantas pessoas vocês já ajudaram, quantas pessoas vocês seguem ajudando, e é muito simbólico estar com vocês duas, queria pedir para colocar aqui na tela a Simone e a Beth juntinho comigo, é muito simbólico ter vocês duas aqui, encerrando esse nosso ciclo, que foi tão rico, tão emocionante, tão forte, porque a gente falou de emoção, né? E todas as histórias que envolvem a nossa vida, seja de quem tem fibrose cística, de quem trabalha com fibrose cística, de quem tem alguém na família com fibrose cística, é muita emoção envolvida, né? Seja emoção de você receber o diagnóstico do seu filho, seja emoção de você receber uma cultura que está negativa, sem bactéria nenhuma, como você disse, né? A Simone também falou. É um constante ir e vir de novos diagnósticos, novas lutas, novas situações. Então, a gente tem um momento de descoberta de um medicamento novo, até a chegada, de repente, até conseguir que ele chegue na associação, aí o Estado está sem dinheiro, a constante luta para que tudo isso aconteça. E a gente até conversava nos bastidores aqui, o quanto isso é assim para toda a nossa vida, né? A gente, quando era criança, sonhava em, dadas as proporções desse exemplo, né? Mas um sonhava com um brinquedo, com um carrinho, com uma viagem, com alguma coisa. Depois isso se desfez e veio outro sonho. Aí tem o sonho do trabalho, do estudo e na saúde. Então, tudo é emoção, tá tudo dentro desse grande, essa vida toda intensa que todos nós temos, sem controle, porém, quanto melhor autoconhecimento, mais fácil ou menos complexo é de lidar com tudo isso. E tudo isso que você trouxe também, Beth, casa muito com o que a Simone falou, com o que a gente falou nessas três primeiras semanas, que é a importância do entendimento sobre os direitos, sobre os deveres também, quanto quem tem uma doença que precisa se cuidar e aderir ao tratamento e buscar suas medicações, para que você tenha, inclusive, como recompensa, vamos assim dizer, uma melhora, né? Uma melhor qualidade de vida, de acordo com a sua condição. A associação, enquanto um fundamental ator nesse processo todo, a gente trouxe o Gabriel também na semana passada, e assistente social para representar essa importantíssima área que faz toda a diferença na vida de quem tem fibrose cística. Os profissionais da saúde, a gente está aqui com a Simone de novo, tivemos a doutora Mariane na semana retrasada falando sobre o quão importante é você conhecer o que você tem, dialogar com as equipes de saúde. Então, está tudo absolutamente interligado. Fibrose cística não é apenas a fisioterapia, apenas a medicação, é um complexo gigantesco e de toda essa rede de apoio, a capacidade de lidar com as nossas adversidades. E eu encerro essa minha amarração do que você falou com aquilo que vocês duas trouxeram brilhantemente, né? Conhecimento é poder. Quanto mais a gente conhece as coisas, mais munido de informação a gente tem, mais poder a gente tem. Poder de enfrentar, poder de encarar, poder de resolver, de lutar, de cobrar, de aceitar, de compreender. Então, assim, a gente tem esse poder que vai sendo regado e crescendo dentro da gente à medida que a gente conhece mais, entende melhor a nossa rede, que é formada por associação, por centro, por famílias e pelos iguais. Você comentou aí do grupo, quanto é importante e quanto, por exemplo, me fez muito bem conhecer outras meninas que tinham fibrose cística, que queriam ser mães, quando esse era meu maior sonho de vida.
e a gente vai se vendo, se encontrando nos iguais, as mães, quando conhecem outras mães de quem tem fibrose cística, os pais, as avós, os avós, enfim. Então, isso também faz bem para a nossa saúde mental. Simone falou muito disso, né? Do diálogo com as outras pessoas, enfim. O nosso papo foi tão maravilhoso que vocês não sabem que já são 8h05. A gente tem mais 10 minutinhos só. E foi muito maravilhoso. O pessoal está comentando aqui. Deixa eu ler para vocês uns recadinhos de amor aqui, como a gente diz. A Adriane falou que o apoio da associação é muito importante. Tem a Selmar assistindo também. Selmar é da associação lá do Ceará. A Camila falou, é verdade, muito importante o apoio das associações e união de todos. São emoções extremas o tempo todo, a Adriane Bus falou, é impossível mensurar como somos fortes e conseguimos equilibrar tudo que passa no nosso emocional, altos e baixos o tempo todo. E também te mandam um carinhozinho, Beth, a Beth, todos os integrantes da Mucors, são tudo em nossas vidas. Acho que não tem recompensa melhor, né, Beth? Não tem, são todos muito especiais, e aí a gente tem alguns exemplos, né, de conhecimento, de poder, no sentido de eles, ao mesmo tempo, se fortalecerem, e esse fortalecimento ele vai refletindo nos outros, né? Então, é extremamente importante o que eu tenho, como eu trato, como eu faço, e isso deve ser refrisado sempre, como eu adquiro, né? E aí, claro, eu falei dos centros de referência aí, mas eles são muito aliados do paciente também, porque a gente cansa muito, vai o nosso abraço aí às equipes, né, de tratamento da fibrose cística, a gente cansa eles bastante, hein, com laudos, com documentos que são necessários para as ações judiciais, que são muito descritivos, que isso envolve tempo, envolve cuidado, atenção, e esse retorno por meio das associações e por meio do conhecimento com os pais, isso acaba sendo possível, né? Então, de fato, é muito amor que envolve e muito trabalho também nesse sentido. Com certeza. E, assim, acho que em nome também do Unidos, Beth, mais uma vez, usando você como representante aí das associações, parabenizar demais o trabalho que vocês fazem, todas as associações do Brasil, a gente tem uma admiração gigantesca e tenta um pouquinho contribuir pelo trabalho de vocês, fazer a nossa parte para ajudar essa potência que existe em cada estado, e, ao mesmo tempo, reforçar o convite e a mensagem que a gente, inclusive, também falou na semana passada, que cada um de nós que faz parte desse cenário da fibrose cística, desse ecossistema da fibrose cística, vamos assim dizer, também é responsável pela sua associação, que é uma entidade que luta por nós, que luta pelos nossos direitos, que luta por aquilo que tem de melhor para a nossa saúde. Então, se você está nos assistindo ou vai nos assistir, busca lá no site do Unidos pela Vida, encontra a associação mais perto de você, do seu estado, da sua cidade, tem praticamente uma em cada estado, faça a sua parte, contribua com a associação. A associação é quem hoje, dentro de cada estado, para a fibrose cística, ajuda nessa navegação do paciente, né? Então, desde o momento que ele recebe o diagnóstico, ela vai te orientar qual é o seu direito, quais são as suas medicações, quais são os documentos que você precisa para conseguir receber os medicamentos mensalmente, onde fica o centro de referência, quem que é a equipe do centro de referência vai te encaminhar. Quando, por exemplo, o caso da Maríndia, em situações de transplante pulmonar, a maioria das associações também consegue te orientar, te colocar em contato com os hospitais, fazer essas pontes. E isso, como a Beth falou, encurta caminho, diminui sofrimento, contribui para a nossa saúde mental, porque esse é o nosso papel, enquanto associação de pacientes, enquanto instituto, a gente está aqui para contribuir para a tua educação e saúde, para a sua saúde mental e para diminuir um pouco dessa complexidade gigante que é viver com fibrose cística. Então, Beth, mais uma vez, muito obrigada, parabéns imensamente pelo teu trabalho, e é sempre uma alegria imensa estar do teu ladinho. Eu que agradeço muito, inclusive tu falaste agora, né, de transplante, o Rio Grande do Sul, ele é o celeiro aqui dos transplantes, principalmente na fibrose cística, com equipes bem preparadas,
Então, a associação orienta bastante, porque muitos vêm de outros estados em relação ao tratamento fora de domicílio e todo o apoio à rede que se estabelece no estado para que eles possam continuar com o tratamento da fibrose até esse transplante acontecer e o pós-transplante também, né? Então, na verdade, eu é que agradeço. O Instituto Unidos pela Vida, na verdade, ele é um grande navegador de associações também, além de pacientes, porque a Vero, ela é um exemplo aqui agora, né, do nosso objeto aqui de discussão e de estudo aqui nesse momento, por ela ter a doença, ela ter a fibrose cística, ela buscar o conhecimento, ela se empoderou, ela fundou daí então o Instituto e automaticamente ela não trabalhou solo no Instituto, ela buscou as associações. Eu acredito que a rede, de fato, ela só se formou através do Instituto, porque o Instituto conseguiu, para quem não sabe, está nos assistindo, né? O Instituto, através da Verônica, ela conseguiu, e era um sonho que ela já tinha, e conseguiu efetivar isso, concretizar, fazer capacitar, alinhar as associações para que a gente falasse a mesma linguagem, ou seja, isso é trabalhar em rede. E eu acredito, Verônica, que tu é a grande protagonista enquanto símbolo e representante aí dos pacientes nossos adultos, que os pacientes adultos possam, né, se espelhar e se espelham, porque os comentários em cima de ti também no nosso grupo, ele é bem grande. Tu és referência, eu quero que tu saibas disso, tanto para pais que estão chegando, que já vêm com algum conhecimento que já buscaram na página do Instituto, e automaticamente eles sempre são vidrados aqui nas programações e enfim, e também te dizer aí para finalizar que a gente tem um carinho muito grande, uma gratidão muito grande, e que tu conseguiste então formar essa rede, né, de navegação, na verdade, de tirada de obstáculos. Olha a luta, os enfrentamentos, a gente sempre tem o Instituto fornecendo esse material e chamando as associações o tempo inteiro e compartilhando o tempo inteiro nesses grupos que envolvem essa rede. E, claro, a Verônica é protagonista disso. Então, na verdade, nesse tema saúde mental, empoderamento, navegadores de paciente, estratégias, eu acredito que tu és o exemplo desse... na verdade, de todo esse contexto aqui discutido. Então, vai a nossa gratidão enquanto associação para ti, que tu continue sendo esse símbolo para as associações e principalmente para cada paciente, para cada família que está chegando, enfim, que possamos trabalhar sempre juntos. Querida. Eu também meu queria, Deus, não estava no script essa emoção toda aí. Eu acho que vocês fazem um trabalho muito lindo de empoderamento, como você falou, né, Beth? Eu acho que é passar realmente do luto inicial à luta, né? E eu acho que foi o teu depoimento, a tua história mostrou bem isso, né? São vários momentos, a gente se levanta, cai, se levanta e cai, mas assim é a vida. E contando com atores sociais, que eu estou dizendo, e com associações e com toda essa rede, fica muito mais fácil, assim, né? A caminhada, vamos dizer assim, que já tem tantos obstáculos, né? Simone, eu também agradeço demais, assim, o teu trabalho, a tua dedicação com as pessoas com fibrose cística. A gente sempre fica muito feliz quando a gente encontra profissionais, conhece profissionais da saúde dedicados a estudar a fibrose cística, dedicados a cuidar da gente. Então, da mesma forma que eu agradeci as associações de assistência, que são fundamentais em todo esse processo de saúde mental, de conhecimento, de navegação, de educação em saúde, eu te agradeço também, como representante aí dos profissionais da saúde que atuam com fibrose cística, por todo o trabalho, por todo o carinho, por toda a dedicação. Para quem não sabe, a Simone, que é a responsável que escreveu esses materiais que estão no CF Source, que ela comentou. Então, são materiais muito ricos, leiam, acessem, e te agradecer demais por ter estado com a gente aqui no primeiro e no último, por todas as dicas valiosíssimas que você nos trouxe. Eu aprendi muito, fiz várias, estou aí com as metodologias
do Meu Sol, da maleta de ferramenta, do De Noite parar e refletir um pouco sobre as coisas e principalmente sobre o celebrar as pequenas conquistas, que é algo que, embora a gente sempre reforce aqui na minha casa, sempre tem como a gente melhorar, porque tudo é tão complexo e a gente toma tanto, como diz, né, o pessoal de Santa Catarina, né, toma tanto caldo na praia, toma tanto caldo da vida aí que a gente não pode deixar também de celebrar as pequenas coisas. Então, muito obrigada por ter estado com a gente, por ter pensado esse programa junto com a gente. E Beth, mais uma vez, obrigada demais pelo carinho. Emocionante escutar isso aí. Estou aqui no meu penúltimo dia de tratamento de pneumonia, então estou feliz que eu consegui tocar com fôlego aí essa noite, estou bem feliz por isso. E agradecer demais a todos que nos assistiram, todo mundo que esteve com a gente nessas 4 semanas ou que vai nos assistir em breve. Bastante gente mandando vários beijinhos aqui. A Inês quer saber como participar do grupo de WhatsApp do Rio Grande do Sul. A Adri acho que já está orientando, Beth, mas se quiser deixar um contato. Sim, nós temos as redes, né? Todas as redes sociais, na verdade, a gente responde se a pessoa chama. A gente tem um grupo no WhatsApp, daí a gente manda pela rede, né? Tem no nosso site também. E sempre é uma satisfação. E deixa eu aproveitar no finalzinho aqui, agradecer a doutora Simone também. Adorei estar contigo, Simone. E quero esse material, porque fiz algumas anotações aqui correndo de coisas que vão ser extremamente importantes. E talvez, combinando aí até alguma fala, alguma coisa, eu acredito que os nossos pais, os nossos familiares, o nosso grupo ia ficar muito, muito satisfeito, assim, vão ficar com essas dicas que tu deste e também, de repente, algum possível aí contato. Obrigada. Eu fico à disposição, é um prazer contribuir, né, com a luta e também a gente está junto nessa luta. Eu acho que são as equipes de saúde, centros de referência, são parceiros de vocês, aí a gente está junto nessa caminhada, e o que eu puder contribuir, eu fico à disposição, né? E também foi muito prazeroso estar aqui, estar refletindo sobre isso. A saúde mental, eu acho que é um tema que nem sempre ficou em evidência, e acho que a pandemia também ajudou a trazer em evidência e mostrar a importância, né, da saúde mental. Então, eu só reforço, enfatizo esse recado, né, que cuidar da saúde mental é cuidar da vida, é ganhar tempo, né, ganhar qualidade de vida, e fico à disposição para a gente estar pensando, né, e aprimorando estratégias, e estar junto com vocês aí nessa caminhada, nessa jornada aí. Muito obrigada. Obrigada, querida. Obrigada. Eu deixei ali agora nos comentários o contato da Mucors, coloquei o site deles, /contato, coloquei também o site do Unidos pela Vida, com o link direto do nosso Encontre Ajuda, caso você não seja do Rio Grande do Sul e queira encontrar outra associação. E agora a gente está chegando ao fim. Obrigada mais uma vez para vocês duas. Que seja o primeiro encontro desse trio aqui de muitos. Foi uma delícia conversar com vocês. E agora vou me despedir, então, de todos vocês que nos acompanharam. Tenho certeza que, assim, todo mundo aprendeu bastante nessas videoaulas da nossa 3ª temporada do Rodando Brasil. A gente aprendeu muito com todo o conhecimento dos nossos convidados, com as experiências, com os vídeos, de todo mundo que passou aqui nessa edição, que foi tão especial. A gente realmente precisava falar de saúde mental, precisa falar disso, precisa prestar atenção, precisa buscar ajuda. A gente sabe que esse primeiro passo em direção à ajuda é sim um dos mais difíceis, o sair da inércia, né, como a gente diz, mas não esquece, existe onde você encontra ajuda, existe onde você encontra ajuda gratuita ou com preço acessível. Entre em contato com a sua associação, entre em contato com a gente e a gente vai ter o maior carinho em te ajudar. Relembrando, então, que tudo isso está disponível no canal do YouTube do Unidos pela Vida, além, claro, de um monte de outras informações e materiais gratuitamente lá no nosso site, unidospelavida.org.br. Foi uma honra imensa estar com vocês por mais um ano.
Espero que ano que vem a gente se encontre por aqui de novo, mas claro, até lá a gente ainda tem muito lugar para se encontrar nas ações do Unidos pela Vida. Agradeço muito ao time da RSTCom, que está aí nos bastidores fazendo essa transmissão, para o time do Unidos pela Vida, Cami, Gabriel, Cris, Marise, todo mundo, por todo o trabalho, parceria, especial Cami e Gabriel, que ficam aí nos bastidores, cuidando de tudo, a Vertex pela confiança, pela parceria na realização dessa temporada super especial. E claro que sem vocês que estão assistindo, nada disso aconteceria. E da mesma forma que a gente falou das associações, sem o apoio de vocês, o trabalho do Unidos pela Vida também fica mais difícil. Então, continue nos apoiando, continue colaborando, conhecendo o nosso trabalho, que já vem aí de 10 anos, defendendo que as pessoas com fibrose cística no Brasil tenham conhecimento sobre a sua saúde, sobre os seus direitos, sobre diagnóstico e equidade. E por isso eu te convido a saber mais sobre o nosso trabalho e se sentir à vontade, tiver interesse de nos apoiar, acessa lá unidospelavida.org.br/doe. Bom, a gente ainda tem muita coisa pela frente, já estamos quase na metade do ano, mas a gente ainda tem bastante coisa até dezembro, continua nos acompanhando. Mais uma vez agradeço a audiência e a gente se encontra nos próximos projetos do Unidos pela Vida. Muito obrigada, gente, por tudo e até a próxima. Tchau, tchau.